Fala, YouTube, beleza? Vamos começar o nosso bloco de número 8. Vamos continuar resolvendo questões de cinemática escalar que já caíram no Exame Nacional do Ensino Médio. Só lembrando que essas questões estão no nosso material, tá certo? Que você pode entrar em contato pelo Instagram, né? Lá em @prof.cesar_stalk, e daí a gente vê como faz para enviar esse material para você, tá certo? Então aproveita bem as questões de cinemática escalar. Vamos embora! Bora lá então, vamos para mais questões de cinemática. Deixa eu aumentar aqui para tu, tá? Beleza? Bom, duas questões com o mesmo texto, tá certo? As questões falavam o seguinte: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão, excetuando o Bolt, né? Porque é uma coisa diferenciada, aquele cara tem uma arrancada ruim, mas ao mesmo tempo ele se recupera e consegue chegar, tá? Antes de quase todos os concorrentes, excetuando nessa última corrida que ele fez, que ele foi medalha de bronze, inclusive foi a despedida dele, mas ele é fora do comum, ele não é padrão, tá? Então, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Questão tranquila, tá? A velocidade é constante, tá? Citada por ele aí, por seu movimento retilíneo, ela será constante quando ela tiver módulo constante, porque ele já é retilíneo. Por que eu estou conversando sobre isso? Porque não é sempre que o módulo da velocidade é constante e a velocidade é constante. No movimento circular uniforme, por exemplo, guarda sempre isso daí. A velocidade tem módulo constante, mas ela não é constante, porque ela tem direção e sentido variáveis. Nessa questão, ele não precisou escrever a palavra módulo, porque tratava-se de um movimento retilíneo. Mas se fosse um movimento circular, ele teria de escrever módulo da velocidade constante. Tá bom? Isso é bom que fique claro para você. Tá, beleza. Então, é só olhar aí que mais ou menos no intervalo entre um pouco mais que 4, bora lá, 0 e 1 não é, tá? 1 e 5 não é, 5 e 8, letra C. Entre 5 e 8 segundos, aproximadamente, o gráfico encontra-se retilíneo paralelo ao eixo X, que representa o movimento de módulo constante na sua velocidade. Beleza. A segunda questão também é sobre o gráfico da primeira questão. E ele diz assim: em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Bom, a aceleração é a grandeza da física que mede a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Então, a aceleração do corredor será máxima quando ele tiver uma grande variação de velocidade em um pequeno intervalo de tempo. Está aqui a aceleração, ΔV por ΔT. Se eu quero uma aceleração máxima, eu tenho que ter uma velocidade máxima, uma variação de velocidade máxima, no menor intervalo de tempo. Aí eu terei uma máxima aceleração, tá certo? Aí a minha aceleração será máxima. Essa é a ideia. Então, retornando ao gráfico, a gente percebe que de 0 até 1 segundo, ele tem uma mudança muito grande em sua velocidade. Tá? Ele muda praticamente a velocidade, praticamente não, ele muda em 6 metros por segundo a velocidade, sai de 0 até 6 em apenas 1 segundo. Então, é nesse intervalo de tempo aí, que o móvel apresenta a maior aceleração, porque, repetindo, a aceleração representa a variação de velocidade que um corpo tem em um certo intervalo de tempo. Então, aí foi onde ele teve a maior variação na velocidade dele. Tranquilo? Beleza? Então, entre 0 e 1 segundo, nosso gabarito está aí bonitinho. Letra A. Mais uma questão. Vamos embora. Questão de número 3. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca.
A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção, chamado de tempo de reação, isso daí, pessoal, e o acionamento dos freios. Só uma informação, esse tempo de reação ele vai aumentando com a idade. Tá? Então, por isso que tu tem que manter uma boa distância em relação ao veículo da frente, porque não é só a distância que o teu carro freia, não, simplesmente não. É o tempo que tu leva para acionar os freios também conta. E durante esse intervalo de tempo você não está freando, o móvel ainda continua se deslocando, obviamente em movimento uniforme. E obviamente imagina-se alta velocidade, até porque você tomou a atitude de frear. Então é super complicado isso daí, por isso que você tem que manter uma certa distância. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, ou seja, redução de velocidade. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Bom, teve uma etapa aí que os freios ainda não tinham sido acionados e que o móvel permaneceu com velocidade constante. Tá certo? E teve uma parte em que a velocidade foi diminuindo, mas ele continuou aumentando a sua distância. Então, o gabarito é letra B de bola, onde a velocidade permaneceu constante, mas ele percorreu uma certa distância. Depois, a velocidade foi diminuindo, até porque você freou, tá? E ele continuou percorrendo uma certa distância. Beleza? Então, gabarito letra B de bola. Mais uma questãozinha aí pra gente. Essa falava assim: o super-homem e as leis do movimento. Era o texto inicial. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura a seguir mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Que é uma figurinha, pessoal, que eu não pus aí, que é o super-homem, certo, voando, não altere nada, tá? Seria possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria. Mas considere que ele tenha dado um forte salto. Nesse caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero. Caso contrário, ele continuaria subindo. Obviamente, né? Sendo G a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por V2 igual a 2GH. Equação de Torricelli, tá certo? Problema nenhum. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Por quê? Bom, essa questão sofreu até algumas críticas porque ela era muito técnica, envolvia alguns conhecimentos das equações da cinemática que a gente diz em sala de aula para o aluno adquirir, mas, poxa, que é chato, tá? O que é que eu irei fazer? Vou tentar analisar cada um desses itens, tá certo? Mesmo que a gente perca um tempinho a mais, mesmo sabendo qual é o item certo aí. Por exemplo, vamos pelo menos os dois itens aí. A altura do seu pulo é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Bom, não existe essa equação. A altura do pulo proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo. Deixa eu afirmar o que é que ele pode ter pensado aí. Tem uma equação da velocidade média que é a seguinte. Velocidade média é V mais V0 sobre 2. Tá? Como ele diz que a velocidade inicial é zero, eu posso dizer que a velocidade média, isso aqui é só para o movimento uniformemente variado, tá? Se você usar em outro movimento, você vai errar. Só no uniformemente variado você pode usar essa equação. Então, no movimento uniformemente variado de velocidade inicial nula, você pode dizer que a velocidade média é V sobre 2. Beleza. Sendo que a velocidade média também é ΔS por ΔT. Daí, o que tu pode afirmar, que aí vai servir até para as outras alternativas, é que ΔS sobre ΔT é igual a V sobre 2. Ou seja, o tempo, tá? Não tem nada a ver, essa velocidade média dele aqui, não tem nada a ver com o tempo elevado ao quadrado. Tá aqui, ó.
Nada a ver. A velocidade média ao quadrado não, é simplesmente v, tá certo? Mas ao quadrado não. Então, guarda isso aí, ΔS sobre ΔT é v sobre 2 e vamos para os próximos itens. Bora lá. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Nada é proporcional à gravidade, porque a gravidade dessa questão é uma constante, então esqueça, tá? Esqueça. C. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à gravidade. Não, tá? Não é. E essa é inversamente... Tu até pode falar que é inversamente proporcional à gravidade, mas dizer que ela é diretamente proporcional a essa velocidade, ou seja, ela aumenta com a velocidade ou ela diminui com a velocidade, nada a ver. Letra C diz praticamente a mesma coisa, pule. D. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, aceleração ao quadrado, pois existem duas acelerações, a da gravidade e a do salto, negativa. E. A altura do seu pulo é proporcional à velocidade média, sim, a gente viu isso, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende de sua velocidade inicial. Perfeito, a gente viu isso, que a altura dividida pelo tempo é exatamente igual à velocidade média. Então, a altura é a velocidade média multiplicada pelo tempo, tá? Então, gabarito letra E. Gabarito letra E. Tranquilo? Belezinha. Então, vamos à nossa última questão, que diz o seguinte. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, que nós comentamos em questões anteriores, ainda nesse bloco, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Beleza. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Ou seja, é uma medida do tempo de reação. De acordo com o que essa régua desceu até ser alcançada pela segunda pessoa, você consegue ver qual é o tempo de reação dela pela equação do tempo de queda, que é raiz quadrada de 2h sobre g. Tá? O quadro seguinte, raiz quadrada de 2h, h é a altura sobre g, ou distância sobre g, que é a gravidade. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas diferentes conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Porque, vê só, o tempo de reação, vamos ler logo a letra D. A força-peso da régua tem valor constante, ou seja, gera uma aceleração constante. Gerando uma aceleração constante, cada vez mais, a cada intervalo de tempo, essa régua sempre percorrerá uma distância maior. Então, se você demorar mais para segurar essa régua, a distância percorrida por essa régua será bem maior. Por exemplo, deixa eu colocar aqui no quadro. Não tem nada a ver com o tempo de reação, mas tem a ver com o que eu estou querendo falar. Um corpo em queda livre, por exemplo, deixa eu colocar só esse exemplo numérico. As distâncias que ele percorre a cada segundo, por exemplo, aqui, ó, durante o primeiro segundo, ele percorre 5 metros. Com mais um segundo, ele já percorre 15 metros. Com mais um segundo, então ele já percorre 25 metros. Ou seja, não é proporcional simplesmente, aumenta, dobra a distância. Não, não. O tempo está dobrando o tempo total, ó. Aqui é 2 segundos, aqui são 3 segundos, mas a distância ela não dobra. Aqui foi 5 metros, aqui foi 20 e aqui já foi 45. Então, quanto mais essas pessoas demorarem para segurar, maior é a distância, mas essa distância aumenta mais rapidamente do que o tempo de reação. Então, gabarito letra D, a força-peso da régua tem valor constante, que gera uma aceleração constante, mas que gera uma distância percorrida cada vez maior. Tá? Lembre-se, a distância varia com o quadrado do tempo. Tá? A função horária é essa daqui. H0 mais V0t mais G t ao quadrado sobre 2. Então, varia com o quadrado do tempo, tá certo? Então, nosso gabarito letra D
de dado, beleza? Tranquilo? Então, ó, se tu curtiu, tu dá aquele like legal, a gente precisa disso. Se tu não se inscreveu no nosso canal, tu faz isso aí, tá bom? Então, até a próxima aula, até o nosso próximo bloco de questões, beleza? Um beijo no coração. Tchau, tchau.